Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Ana Paula, para quem não me conhece. Aqui para mim hoje é dia 14 de setembro de 2017. Hoje eu quero trazer uma mensagem que eu não sei quem é você, não sei como está a tua vida, mas eu posso te dizer que essa mensagem de hoje poderá salvar literalmente a tua vida. Pode salvar a tua vida. Então eu te peço paciência, eu peço que tenha realmente paciência. Vai ser um estudo complexo, mas vai ser uma mensagem realmente muito importante, uma mensagem muito séria. E se você vê que é pesada, vai dando pausa no vídeo, vai ouvindo aos poucos, mas ela pode realmente salvar a tua vida. Amém? Então, eu não vou me alongar muito não. Eu quero ler com os irmãos alguns livros hoje. Nós vamos passar por Mateus, nós vamos passar por 1 Tessalonicenses, nós vamos passar por Provérbios. Esses 3 livros e chaves e mais chaves. Amém, meus irmãos? Por que eu vou voltar na parábola das 10 virgens? Por quê? Porque eu fiquei e fico ainda, tenho uma interrogação na minha mente com relação à parábola das 10 virgens. Daqui a pouco eu vou deixar aqui essa interrogação, porque até então não está tão claro. Tem coisas que estão extremamente claras diante dos nossos olhos, biblicamente falando. Uma coisa, por exemplo, é os sinais no céu. Sabe, quando a Bíblia fala de sinais no céu, a gente vê os sinais realmente acontecendo no céu e nós vemos a velocidade da reação do que um sinal no céu pode causar. Só para vocês terem uma ideia, esse eclipse solar que aconteceu, se eu não me falha a memória, porque a memória já passou o tempo, acho que é 21 de agosto, né? Se não me falha a memória, esse eclipse solar que há 99 anos não acontecia nos Estados Unidos, ele cruzou, né? Ele fez uma linha no centro, literal dos Estados Unidos todo. Dia 21 começou esse eclipse, todos os Estados Unidos parou para assistir, foi noticiado no mundo inteiro, um eclipse total, um eclipse extremamente raro. Dia 25, se eu não me engano, começaram os furacões, e foi um atrás do outro, e depois teve terremoto no México, não sei o que, desencadeou uma série de eventos raros, cataclísmicos. E os judeus creem que eclipse no sol é juízo para as nações. E a gente viu aí desencadear realmente de juízo no mundo inteiro. Foi parar aqui na Itália, eu moro na Itália, teve um dilúvio aqui esses dias, teve vento no mar, tipo redemoinho. Tem cidades, uma tal de cidade de Livorno, ficou de joelhos mesmo, de tão forte que foi a chuva, casas destruídas, pessoas mortas. No Japão, acho que na China e vários países no mundo tiveram coisas estranhas aí. Então, é uma prova de que a Bíblia, quando ela fala de sinais no céu, a gente pode acreditar porque é o que acontece. Fora outras coisas que não é aqui o meu objetivo falar. Então, fica claro, mas tem coisas que eu leio aqui ainda e eu não consigo ver isso. Mas esses dias eu tenho falado com Deus, falei, Deus, me mostra, ou pelo menos começa a me mostrar esse entendimento sobre esse pedacinho da parábola das 10 virgens que eu ainda não estou conseguindo entender. Então eu vou ler a parábola e daqui a pouco eu vou começar a discutir nesse ponto que está nessa interrogação. E depois, amados, se vocês quiserem deixar os comentários, a opinião ou o que vocês entendem disso, podem deixar escrito aí. Tá? Se você tiver um discernimento bem direto com relação a essa interrogação, eu vou falar aqui mais ou menos como que as coisas estão, né? Então a gente vai discutindo isso aí, tá bom? Então vamos lá, vamos ler de novo. Lembrando que a palavra de Deus, ela é viva, ela vai e vem, mas ela não volta vazia. A palavra de Deus, ela tem um objetivo, ela vai fazer sempre uma dessas duas coisas, não tem caminho intermediário. A Bíblia fala de luz e de trevas, de doce ou de salgado, de frio ou de quente. Então, tudo que está na metade entre esses extremos, para Deus não é aceitável. Então, a palavra, ela é como uma espada de 2 gumes, que
que ela separa a medula da alma. Se você não consegue interpretar essa medula e alma, eu vou dizer para você, a medula, eu não vou pesquisar aqui para ser ainda mais específica, mas basicamente a medula, ela é uma espécie de sistema nervoso central que comanda o corpo inteiro. É algo mais ou menos desse nível. A medula, ela conecta praticamente todo o corpo, né? A gente vê aí, e a medula, né, se eu não me engano, ela está aí na coluna, um negócio mais ou menos assim. Eu teria que estudar bem sobre o assunto para falar bonito, né? Mas quando fala medula, eu me lembro de coluna. Inclusive, quando pessoas vão doar líquido, né, da medula, ou não sei o que lá, células da medula óssea, né, eles pegam da coluna. Então é o seguinte, a Bíblia fala que a palavra de Deus ela é mais poderosa do que uma faca de 2 gumes que separa a medula da alma. A alma é a alma vivente, quer dizer, quando Deus ele nos construiu a Adão do barro, do pó da terra, dos elementos químicos que compõem o pó da terra, a Bíblia fala que depois ele soprou o espírito, né? Soprou a alma, soprou o espírito na boca de Adão, soprou sobre ele a vida e ele se tornou alma vivente. Então a alma, ela pode ser um sinônimo da medula óssea. Porque do mesmo jeito que a medula conecta todo o sistema nervoso central e ela é extremamente importante para a vida do ser humano, e aqui eu poderia fazer até um vídeo em cima disso, mas eu teria que pesquisar bem mais sobre esse assunto, mas vale a pena deixar esse acento aí. A alma, ela conecta o espírito ao corpo. Porque através da alma você tem todas as emoções, todos os sentimentos, todos os raciocínios, o seu inconsciente, né, o seu intelecto, tá tudo na alma. Porque a carne física, ela é o motor que gira, mas os dados processados são processados na alma. E às vezes isso conecta ou não com o espírito do homem. Mas aí a gente teria que fazer um estudo só para isso, vamos deixar quieto. Mas a palavra de Deus ela é poderosa para separar essas duas coisas que por si só estão quase em uma só. Quer dizer, a alma vivente e a medula do homem, né? Ela está tão interligada uma coisa com a outra que é quase uma coisa só. Mas a palavra de Deus é mais cortante do que faca de 2 gumes, que é uma espada de 2 gumes e pode separar essas duas coisas. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a palavra de Deus ela é tão poderosa que ela ou vai te dar vida eterna e vai te dar esse presente, né? Esse dom, o dom de viver por toda a eternidade com o nosso Senhor Jesus Cristo, Yeshua, seu nome na língua hebraica, com Deus Pai, com o Espírito Santo e com todos os habitantes dos céus. Ou ela vai te condenar à morte no inferno, no lago de fogo e enxofre eternamente. Então, não tem outra situação. A palavra de Deus, ou ela vai produzir vida, ou ela vai produzir condenação de morte. Ou, no final, produz a morte, né? Que é a separação de Deus. Amém? Então, meus amados, vamos ler. Olha só. Jesus, certa vez, disse, então, o reino dos céus, tá? Nós não estamos conectados aqui a só uma dimensão, nós não estamos conectados aqui a só um local. O céu, quando a gente vê de nuvens e anjinhos de asinha branca, todo mundo de branco, tá? A Bíblia, quando ela fala céus, ela está falando em mundos, literalmente falando. E eu posso até dizer interdimensionais, por quê? Porque nós temos o céu do planeta Terra, que é esse céu azul, onde passam os aviões e as nuvens. Nós temos o sistema do universo, né? O céu, a galáxia, onde estão os planetas, onde estão as estrelas e etc. Mas além disso, a gente tem o chamado céu local onde Deus habita, é o terceiro céu. Então, você já vê 3 céus diferentes, amém? Esse céu atual que nós vemos, ele nos dá acesso aos continentes. Se a gente sai por fora dessa cúpula, né, de gases, a gente entra no céu sideral, que nos daria conexão à Lua. E mais do que isso é impossível, porque dizem que as distâncias são astronômicas, mas eu acredito que são. Porque a Bíblia diz que Deus mediu todo o universo, todo o céu, todo o universo mesmo, com a palma das suas mãos. E aquilo ali, a gente vê uma grandeza praticamente infinita. Eu não estou aqui para defender terraplanista e nem estou aqui para defender quem não é terraplanista. Eu falo o seguinte, eu só vou descobrir como é realmente o planeta Terra o dia que eu for arrebatado e poder lá de cima olhar para baixo.
Amém? Então é um outro assunto que não me interessa discutir. Eu não sou nem pró nem contra nenhuma das duas visões, porque eu não vi com os meus olhos. Amém? E os dois lados têm suas tantas provas. Então existe o céu sideral, onde no mínimo está a lua, onde está o sol, né? Onde estão os planetas. E além desse céu, que também por si só é trevas, porque ele é negro, existe o terceiro céu, que é o lugar onde Deus habita, de onde Satanás foi expulso. O próprio Jesus disse que o viu caindo, né? Quando ele foi expulso do céu. Quando Jesus entrou no céu, depois que ele ressuscitou, Satanás foi expulso do céu. Amém? O céu onde Deus habita. E ali também é nossa casa, é onde nós vamos ter uma morada celestial. Amém, meus amados? Mas eu acredito que Deus não é limitado. Deus, ele tem mundos, ele tem infinitude de vida para criar. Então, quando Jesus diz o reino dos céus, ele está falando de uma infinitude de céus a se criar, de dimensões, de espaço, vamos dizer assim. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao nosso coração. A gente tenta só imaginar. E são assuntos que vão te aguçando a curiosidade e vão querendo puxar outras perguntas, né? Mas eu não posso fugir do foco, eu já estou falando demais. Será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. São 10 virgens, quer dizer, aqui não está sendo falado para ímpio. Esse evangelho, essa palavra, não está falando, por exemplo, com quem? Com seu marido que não é convertido, que está no boteco enchendo a cara todo dia, está se prostituindo, não quer saber de nada, ou com seu chefe que está roubando, está fazendo, sabe? Não é essas pessoas, porque já se contaminaram, pessoas que têm uma outra religião que não seja a religião bíblica, né? A fé bíblica, 100% palavra de Deus, seguindo e obedecendo esta. Não está sendo falado com esse tipo de pessoas, chamados ímpios. Mas a palavra de Deus e essas 10 virgens, elas são pessoas que a base de vida delas é o cristianismo puro. A base da onde todas partem é a Bíblia, ok? Então a gente começa a interpretar a coisa desse ponto de vista. Que elas vão tomar suas lâmpadas e vão sair a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram nécias ou loucas e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Então vamos lá, para quem está ouvindo a primeira vez sobre a parábola das 10 virgens. Esse óleo, esse azeite e essa lâmpada, isso aqui é uma figura de linguagem que expressa uma lamparina e uma garrafinha de óleo, que é o que eles usavam nos tempos ali, né? Em Israel, as virgens, então, elas punham esse óleo na lampadinha dela. O óleo, ele faz o fogo queimar, só que ele vai sendo consumido, então tem que ter reserva para ir acrescentando mais. E elas têm um trajeto para caminhar e por isso que elas têm essas lâmpadas. Não é igual a gente hoje que tem luz, poste de luz para tudo quanto é lugar, tá bom? Então elas foram, porque elas sabiam que tinha um casamento, então todas se prepararam e aí elas levaram óleo, né? Olha só. Saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Elas não levaram azeite. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Então aqui está sendo muito claro que essas loucas, elas literalmente não tinham o azeite. O que é, Ana Paula? O azeite é o Espírito Santo. Jesus declarou que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado e do juízo. Então o Espírito Santo é o óleo. A lâmpada, o que é? A palavra de Deus, a Bíblia. A tua palavra é lâmpada para os meus pés, já diz a própria Bíblia. Então, você tem aqui um instrumento físico e você tem um instrumento espiritual. Desculpa o Senhor Deus, desculpa os irmãos, né? Me referi ao instrumento espiritual aqui, no caso, o Espírito Santo. Mas instrumento é aquele que atua através de, é aquele que executa, é aquele que trabalha. Amém? Então você tem o Espírito Santo, você tem a Bíblia física, um livro cheio de letrinhas, ok?
O que acontece? 5 eram prudentes. A palavra prudente, ela lembra vigilância, ela lembra estar atento, estar alerta, estar preparado sempre. E 5 eram nécias e não levaram azeite nas suas lâmpadas. Não tinham azeite, estava vazia, literalmente. Olha aqui, ó. Ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Ok? No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Então, você vê aqui uma categoria que tinha a Bíblia, todas as 10 tinham a Bíblia, só que 5 tinham a Bíblia e o Espírito Santo atuando na vida delas. O que é isso? Isso é o cristão que lê a Bíblia, a base então da nossa salvação é a Bíblia, e mano a mano que ele lê a Bíblia, o Espírito Santo começa a trabalhar no coração dele. Todos são convertidos. O que é ser convertido? Ser convertido é pedir a Jesus para ser Senhor e Salvador da tua vida. E se Jesus é o meu Senhor, eu tenho que obedecê-lo. E para obedecer a Jesus, eu preciso ler a palavra para saber o que é que eu tenho que fazer para obedecê-lo. Ser também submisso a Cristo é ter se arrependido de todos os seus pecados. E o único que pode te mostrar e te dar sensibilidade a isso é o Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Então a gente já está entendendo aqui que a lâmpada é a palavra. O azeite é o Espírito Santo. As virgens são cristãs, todas elas. E aí o que acontece? Tardando o noivo, todas elas se adormeceram. No entanto, as prudentes levaram as lâmpadas, levaram azeite e tardando o noivo foram todas tomadas de sono e adormeceram. Quem aqui que é cristão já não acomodou-se um pouco na sua vida? Esse adormecer, o que é isso? É quando a gente se concentra na nossa vida, nos nossos estudos, no nosso trabalho, em fazer a nossa família, né? É quando a gente vive com a cabeça no mundo, vamos dizer assim. Todos nós vivemos com a cabeça no mundo, fazendo sonhos, projetos, né? Aspirando algo desta vida, projetando, planejando, desejando, orando a Deus para que nos abençoe nisso. Deus me ajuda com a universidade, me ajuda a arrumar um bom emprego, me ajuda a ter um bom casamento. E nós adormecemos nesse ritmo, dormindo no mundo. Porque dormir e mundo está sempre ligado. A gente vai ver isso daqui a pouco lá em 1 Tessalonicenses 5, capítulo 5, versículo 4 em diante. Então quem dorme, dorme no mundo, ok? Então tá, todas nós dormimos. Mas à meia-noite ouviu-se um grito. Eis o noivo sair ao seu encontro. Meia-noite... Eu entendo e eu vivi isso na minha pele, eu entendo claramente, não tenho dúvida, é claro que às vezes certas coisas na Bíblia te dá base até para mais um tipo de interpretação. Você vê, aquilo se encaixa em mais de uma situação, ok? Então, a meia-noite é o horário da virada, é um horário de virada. A meia-noite é o horário de virada. E isso está acontecendo em 90% do planeta Terra. Se você vai no Japão e você vai olhar o relógio à meia-noite, é o horário da virada. Se você vai nos Estados Unidos, à meia-noite é o horário da virada. No Brasil, à meia-noite é o horário da virada. Nas Europa, né? Na Europa, meia-noite é o horário da virada. Quer dizer, de um dia para o outro. É literalmente transição, mudança, cambiamento, ok? Então, no momento da virada, ouviu-se um grito. De qual virada? A virada de uma dispensação para outra. Nós estamos numa coisa chamada era, a era dos homens na Terra. Essa era, ela está caminhando praticamente há quase 6.000 anos, desde Adão até os dias atuais. Dentro de uma era tiveram várias dispensações, quer dizer, um exemplo de dispensação foi quando Deus chamou Abraão da terra do seu pai e disse para ele, olha, vai que eu vou te levar para uma terra e ali vai se formar um povo, etc, etc. Tem uma outra dispensação, quando tinha o paraíso, Adão e Eva, até que eles pecaram, eles estavam na chamada dispensação do paraíso, digamos assim, ou adâmica. Eles pecaram, mudou-se a dispensação. Aí veio o dilúvio. Do dilúvio mudou-se a dispensação. Deus ele terminou com toda a raça humana, sobraram 8. E eles entraram de novo, começaram do zero uma nova dispensação, até que chega Adão.
Adão não, desculpa, Abraão. Abraão vai até lá em cima no Moisés. Moisés faz uma outra dispensação, se você observa, são mudanças radicais na história. É onde nasce o povo de Israel. Você vê lá com Jacó, né, os 12 filhos, as 12 tribos, Moisés tira um povo todo misturado do deserto e ali naquele tempo que ele percorre no deserto, Deus ele dá estatutos, leis e dá um governo, dá toda uma estrutura governamental, política, social, de como ele gostaria que aquele povo vivesse, fundando o povo judeu. Então você tem essa dispensação, né? E aí você vê, então Israel começa, vai, fazem e passam por 69 semanas. Aí vem a dispensação de Cristo, Cristo nasce. E as 69 semanas tem pausa. Vem nosso Senhor Jesus Cristo. E Cristo abre a dispensação da chamada graça. Quer dizer, se você crê que ele morreu na cruz pelos teus pecados, pagou os preços, você então se arrepende, se entrega para ele, você então está salvo. É a dispensação da graça. Nós não fizemos nada para merecer esse sacrifício de Cristo na cruz e a salvação, mas ele pagou o preço por nós. Então, quando você realmente entende isso e você então se rende, olha só, é como um filme de guerra, meus irmãos. 2 exércitos estão combatendo, ok? Um está ganhando, um está perdendo. Só que chega no ápice da guerra, em que o exército que está perdendo ainda acha que pode ganhar e combate. E ali, eles vão olhando para os lados, vão vendo seus companheiros caindo um a um à espada. E ali eles vão sendo reduzidos ao pó. Aí chega um momento que não tem mais como eles não ter convencimento de que não tem jeito, eles perderam. A única coisa que eles têm que fazer é se render diante do seu exército inimigo. Basta, vamos levantar a bandeira branca, a gente entende que nós não temos potência e força para combater contra você. Então nós nos rendemos a você e nos colocamos submissos ao seu reinado. Isso acontece com o homem e com Cristo. Ou você se rende a Cristo e Cristo te pega e te dá uma veste branca, te dá um direito de viver para o reino eterno, ou você não se rende diante de Cristo e você cai morto. Não porque Cristo te mata, mas porque você está nas trevas e o exército das trevas ele perde, porque Cristo pisou na cabeça da serpente, que é Satanás, e ele é o príncipe deste mundo. E a Bíblia fala, não se pode servir a 2 senhores. Ou você serve ao diabo, minha irmã, ou você serve a Cristo. Não tem meio termo, não tem como ser neutro. Aí eu não sirvo nem A nem a B, eu estou na minha estrada. Não existe. Ou você está nas trevas ou você está na luz. E o exército da luz, o reino da luz, com certeza já está decretado que já venceu o reino das trevas. Então está faltando você se render, você perceber que não tem mais como lutar contra o reino da luz. Porque todos que lutam contra o reino da luz caem mortos. E mortos para sempre. Então, meia-noite, horário de virada. Mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo sair ao seu encontro. Então, dá-se a entender que essa geração que vai ouvir o grito da meia-noite, ela vai perceber que tem uma virada repentina acontecendo no mundo inteiro. E isso é precedido em Mateus capítulo 24, quando dizem dos sinais, das dores de parto. Aí entra lá com terremotos, guerras, rumores de guerras, entra com peste, entra com fome. Jesus fala terremotos em vários lugares, fala também dos sinais no céu. Lucas capítulo 21 fala que os homens vão desmaiar em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas e vão ficar desesperados por causa das coisas que sobrevirão para a terra. Quer dizer, vendo os sinais no mar, essas pessoas vão desmaiar de terror porque elas já vão entender que aquilo ali não é um bom agouro, como dizem alguns, não é um bom sinal. Isso está mostrando que vai vir algo ruim, vai vir alguma catástrofe. Então esses homens desmaiam de terror, né? Então esses são os sinais. Esse é o grito da meia-noite, que já está acontecendo há muito tempo. E aí você vê os sinais no céu, você vê isso, você vê aquilo, então você entende no teu coração. Não é a pessoa A, B ou C que está te dizendo, você entende no teu coração
que algo estranho, algo grande vai acontecer em breve. Olha só, eu tenho a minha sogra, ela é católica, ela não acredita, tá bom? Como eu acredito na fé em Cristo, na Bíblia, ela tem toda a sua filosofia. Mas ela, toda vez que vê uma catástrofe no jornal e tal, ela fala, assustada. Tá vindo alguma coisa grande, as pessoas estão fazendo muito pecado, os homens estão pecando muito. Quer dizer, ninguém falou para ela, mas ela tem consciência que está vindo uma virada, a dispensação da graça para a dispensação da ira, da cólera. O dia do Senhor está chegando. Então, meus amados, essa é a meia-noite, esse é o clamor da meia-noite. Meia-noite é hora de trevas, densas trevas, mas é também hora de virada, ok? Então, a gente ouvindo esse grito diz sair ao seu encontro. Por quê? Porque Jesus diz, quando virdes acontecerem todas essas coisas, erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Levantai um júbilo. Quer dizer, quando eu vejo sinais no céu, quando eu vejo essas coisas esquisitas acontecendo com o mar, agora virou moda, mar está recuando nas Américas, né? Então uma coisa que nunca aconteceu está acontecendo. Estão dizendo que a culpa é do furacão Irma, mas aconteceu antes do furacão Irma, esse fenômeno, ok? E seja lá o motivo desse recuo dos mares. É uma coisa que nunca aconteceu, eu nunca vi isso na minha vida. Buracos aparecendo para o mundo inteiro, né? As casas simplesmente afundam, quarteirões inteiros afundando, sinkholes no inglês, né? E outros fenômenos estranhos. O céu tá uma coisa absurda, né? É meteorito caindo, é meteoro caindo já pequenininho, coisas estranhas aparecendo no céu, nuvens anômalas e etc. Guerras e rumores de guerra. Nós estamos prestes a entrar na chamada Terceira Guerra Mundial, que eu chamo Gog e Magog, tá chegando, está às portas. Se você ainda não viu, tá lá o vídeo, Gog e Magog, dentro de Apocalipse, capítulo 12, tá lá dentro, eu creio. Então, diante desse cenário, Jesus diz, quando virdes acontecer todas essas coisas, jubilai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Jubilar é estar em alegria, é dar pulo de alegria, é fazer festa, porque são sinais que anunciam a nossa redenção. O arrebatamento está aí. Mas ok, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Elas prepararam, mas olha aí o que acontece. E as nécias disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. A ideia que se tem é que todo mundo partiu de casa com alguma coisa, alguma quantidade de azeite na lâmpada, a ponto que as lâmpadas das nécias estavam se apagando. Ninguém decide seguir o cristianismo de cabeça porque vira intelectual e quer seguir essa fé. O cristianismo não pode ser seguido sem emoção, sem coração, sem intenção. E é o Espírito Santo que convence o homem do pecado e do juízo. E a Bíblia fala, não apagueis o Espírito Santo de você. Quer dizer, significa que todo mundo que entende essa mensagem, então o Espírito Santo vem. Porque você o convida para entrar em você. Alguma coisa dele tem em você. Só que se você apaga o Espírito Santo, acabou. Não apagueis o Espírito Santo em você. Amém, meus irmãos? E você vê então que a lâmpada das nécias, das loucas, estavam se apagando. Elas literalmente estavam se apagando. Primeiro que elas não levaram nada, né? Segundo que aquilo que tinha ali que funcionava estava se apagando. Pode ser que até que aquele fio, aquela corda, aquele cordão que liga a lâmpada no óleo, estava só embebedado já de óleo. Então tinha aquela luz daquele resto de umidade, de embanhado, né, de óleo naquele fio. A quantidade ela não era suficiente para que elas fizessem a travessia, que elas passassem pelo caminho. E aí você vê, e é onde entra a minha interrogação, porque elas literalmente viram para as virgens prudentes e dizem para elas, me dá um pouco do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Eu vou terminar a parábola, eu vou voltar nesse assunto aqui. Mas as prudentes então responderam, não, para que não falte a nós e a vós. Outras, e diante aos que vendem, comprai. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde,
chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia, nem a hora. A minha interrogação está muito forte ainda, porque como eu entrei nesse vídeo falando, tem coisas na Bíblia que você vê são óbvias. Os sinais no céu, até alguns anos atrás, não tinha. Mas do ano de 2014, mais ou menos, para cá, mas já em 2011, tá, que o meteoro caiu na Rússia, para cá, a gente começou a levantar a cabeça porque os sinais no céu literalmente começaram a aparecer, a se fazer sentir, a se fazer escutar. Então você lê na Bíblia, você vê no céu, você fica muito claro. Isso é o sinal no céu, ou os sinais no céu de que a Bíblia fala. Ok. Mas, Ana, eu me pergunto a mim mesmo, e essas virgens nécias que viram para as virgens prudentes e pedem esse azeite? Cadê? Cadê essas virgens? Aonde é que eu encontro essas virgens? Aí você me fala: não, irmã Ana, são esse povo doido que não está acreditando no arrebatamento, é esse povo que acha que é crente, e eles estão dentro da igreja pedindo dinheiro pro povo, e o povo está lá dentro dando dinheiro porque estão querendo comprar Deus, acha que Deus é de barganha. Então a gente tem vários argumentos, mas presta atenção. Se você ir lá na Igreja Universal, uma Igreja Universal qualquer, aí você assiste 1, 2, 3 reuniões e procura se aproximar de um grupinho de pessoas que frequentam aquela igreja. Ou vai então numa congregação batista, ou vai numa congregação quadrangular. Escolhe a que você quiser, escolhe a olho, ok? Frequenta 2, 3, 4 reuniões, começa a se fazer conhecer por um grupinho de crentes. Então, uma vez que você se torna amiguinho daquele grupinho, você vira para eles e fala assim: Jesus está voltando. Os sinais estão aí, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Qual será a reação deles? Ou em caso, né, no caso que está transcorrendo, que tem acontecido com todos nós, em maioria em massa, qual tem sido a reação que a gente tem relatado ver no meio desses crentes? Ana, irmã Ana, olha, lá na minha igreja, eu estou falando que Jesus está voltando e eles ficam rindo de mim. Eles falam que eu estou doida, eles falam que eu estou fanática, eles falam que eu não sei entender a Bíblia, que ainda tem muito tempo para viver nesse mundo. Eles não aceitam, eles não querem saber. Ou, peraí, pode então ser essas, as virgens nécias? São sempre loucos, que não estão atentos aos sinais. Aí você vira então e fala: não, então eu vou até meu parente, eu vou minha mãe, meu pai, meu marido, vou pregar para ele: Jesus está voltando. Nem virgens são, porque nem são cristãos. Mas a reação deles é igualzinha a dos da igreja. Você é doido, você é fanático, você está delirando, está lendo muita Bíblia. Teve caso de pastor que virou e falou que lê Bíblia demais faz o povo ficar doido. E por aí vai. Então, não pode ser também essa categoria de pessoas. Aí você vai para aqueles que acreditam no arrebatamento, só que são pós-tribulacionistas ou são mid-tribulacionistas. O que é pós-tribulacionista? É aquele que acredita que o arrebatamento vai acontecer depois dos 7 anos da tribulação e grande tribulação que vai vir nessa terra. Quer dizer, todo o livro de Apocalipse vai acontecer, 7 trombetas, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças da ira de Deus. Tudo vai acontecer. O mundo vai estar em frangalhos. E então Jesus desce do céu para arrebatar a sua igreja, que vai estar toda destruída. Não sei nem como vai estar em pé. Então são os pós-tribulacionistas. Os mid-tribulacionistas, eles acreditam que o arrebatamento vai ser exatamente na metade da grande tribulação. Quer dizer, vão ser passados abertos todos os selos e as 7 taças vão ser lançadas na terra. E quando o anticristo tiver para rasgar o pacto de paz com Israel, que é na metade dos 3 anos e meio, vai ter o arrebatamento. Só que a Bíblia fala claramente que a descendência da mulher fugiu. E a mulher fugiu para o deserto. A mulher é Israel, ok? E a herança da mulher, o dragão que queria devorar a mulher, arrebatar a mulher, ele vai então combater contra o restante dos descendentes da mulher, que são os santos que vão ficar na grande tribulação e são chamados santos da grande tribulação. E até a metade dela, que são 3 anos e meio, serão decapitados. O anticristo vai decapitar todo mundo. Também está em Apocalipse, você vê isso escrito lá. Não é a Ana Paula que está inventando.
Se você não sabe achar, você vai na Bíblia Online. Quando você tiver uma pergunta bíblica, você vai no site www.bibliaonline.com.br. Aí você vai ver um campo lá escrito assim, busca. Aí você escreve decapitados, santos decapitados. Aí ela vai buscar para você o texto de Apocalipse que fala exatamente desse momento. Amém? Se você quiser ouvir e ver alguns estudos no canal, nós temos também. Amém, meus amados? Ok. Então são os midi-tribulacionistas. E tem os pré-tribulacionistas também, tá? Que a gente vê hoje também se dividindo em duas categorias. Uma categoria acredita que Jesus está voltando por agora. Iminente significa a qualquer momento. Quer dizer, não tem mais tempo para pecar, eu tenho que estar pronto porque pode acontecer agora nas festas da trombeta ou pode acontecer a qualquer momento já de agora. Ok? Eu, particularmente, tenho assumido a linha de que o arrebatamento vai acontecer em uma festa das trombetas, quando a 100ª trombeta for tocada, é a última trombeta da festa, e ela será soada, e então nós seremos arrebatados, que está lá no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5. O apóstolo Paulo fala, ao soar da última trombeta, aqueles que dormem ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, encontraremos com eles aqueles que estavam mortos nas nuvens, e então estaremos para sempre com o Senhor. Onde ele for, nós vamos estar. Então eu acredito que é isso, porque eu acredito nessa teoria de que Cristo cumpriu as quatro primeiras festas. E se ele cumpriu 4, Páscoa, Pentecoste e outras 2 que eu não me lembro, mas ele cumpriu 4 festas, que são as festas, se eu não me engano, da primavera, agora ele vai cumprir as 3 festas que faltam de outono, que é trombeta, expiação e tabernáculo. A trombeta é a festa da alegria, do júbilo, da partida. A expiação é a festa em que os pecados têm que ser pagos, é o momento de lavar roupa suja. E tabernáculo é a festa final, em que o reino de Deus está na terra, que vai ser cumprida no milênio. Então eu sigo essa teoria, ok? Quem não segue, glória a Deus também. O importante é que você está com a vida no altar do Senhor. E até então, entre os pré-tribulacionistas, hoje a gente vê, né, um grupinho que está falando Jesus não volta agora. Todos esses sinais que a gente está vendo estão acontecendo, eles admitem, estão aí, mas ainda não é um indício da volta de Jesus. Então eu não acredito. Então, meus irmãos, fica aquela coisa, né? Tem os pós, que vão crer que depois de tudo, toda a grande tribulação acontecer, então que Jesus arrebata. Tem os midi, tem os pré-tribulacionistas, que creem que o arrebatamento é antes da grande tribulação, divididos em quem crê que é iminente. A palavra iminente é a qualquer momento, no sentido repentino, pode ser agora. Não é que tem um futuro, entendeu? O máximo do iminente, pelo menos na minha linha, naquilo que eu creio, é a festa da trombeta. Mas todo dia, gente, é um negócio absurdo. Eu nunca, sabe, é um negócio assim. Então, nós estamos falando aí quase há 6 anos que todos os santos dias eu levanto pensando no arrebatamento. E eu pergunto, será que é hoje? Será que é hoje? Vem aquela a sensação de ansiedade, não, expectativa. Eu tenho vivido os meus últimos 5, 6 anos em expectativa, espera. Então, assim, qualquer conversa, eu vou falar nesse nível, só para os irmãos entenderem que ponto que é. Qualquer conversa que diz o arrebatamento pode ser esse ano, o arrebatamento tem um sinal, tem uma novidade, tem mais uma evidência, a gente fica assim de 4 olhos por cima para, será que é dessa vez? Será que é dessa vez? Ainda que a gente escuta quem diz não vai ser dessa vez, ainda não é agora, a gente se pergunta e quando vai ser? E quando vai e quando e por quanto tempo ainda será não é agora? Há quanto tempo a gente está ainda dizendo e quanto tempo vai demorar ainda para não ser agora? E por que não seria agora? Então, se você para, tá? E vai falar com um pré-tribulacionista que o arrebatamento pode ser por agora, nesse período, nesses dias, nesses poucos meses,
Você fala, talvez, no máximo daqui 1 ou 2 anos pode acontecer o arrebatamento, porque a expectativa realmente é tanto que parece que a gente vai explodir por dentro, é mais forte do que nós. E a gente vai conversar com um pré-tribulacionista que acredita que vai demorar aí 5, 7, 10, 15, 200 anos, creiam. Ainda tem pré-tribulacionista que bate o pé acreditando que o arrebatamento ainda vai demorar 200 anos, porque tem que fechar 6.000 anos certinho do calendário de Deus, tá bom? Então, se você fala com essas pessoas, são céticas, porque eles não querem saber, eles têm a crença deles e eles não precisam do meu óleo. Então você fala, meu Deus, quem são essas virgens que vão pedir azeite para as virgens prudentes? Porque todos esses que eu citei aqui, até aqui agora, ninguém quer o meu óleo. Se eu for virar para um poste... Olha, teve caso de gente que até brigou comigo, porque eu coloquei em evidência um pregador que até então era pré-tribulacionista, por muitos anos ensinou tanta coisa pra gente, agora tá pregando os negócios a ponto de negar Israel, tá bom? Praticamente. Israel para ele não é mais importante como era no passado. Israel para ele hoje é um povo, ok? Porque os pós-tribulacionistas, para eles enfiarem a igreja na grande tribulação, eles têm que anular Israel. Ou, no mínimo, colocar Israel como pessoas normais, tá? Como se o povo de Israel não fosse aquilo que vale para Deus. Então, assim, eu coloquei essa evidência. Gente, a Bíblia fala que não é assim. Esse pastor que até então pregava o coerente começou a chamar as coisas que são certas de errada. Teve irmãs e teve gente que brigou comigo, sabe? Gente que me tratou realmente, olha, basta, não me interessa mais, como que você ousa ofender um homem de Deus assim e tal? Eu vou pela minha estrada, muito obrigada até aqui por tudo que você fez por mim, eu vou pela minha, você vai pela sua, tá? Então, assim, não querem o seu óleo, não querem seu azeite. Não adianta, você vai falar com um da Universal, com um da Batista, com um da Pedrangular, Quadrangular, você vai falar com um católico, você vai falar com pessoa A, B ou C, com um ímpio, ninguém quer o seu azeite. É onde eu pergunto, meu Deus, quem é que é essa categoria? Existe um grupo também, porque aqui a parábola das 10 virgens, ela é aplicada em situações que a gente já explicou aqui no canal. Mas ainda assim, sempre fica essa interrogação. Eu falei, meu Deus, quem é que pediria, no momento, no grito da meia-noite, um pouco do meu azeite? E eu viraria para essa pessoa e eu iria dizer para ela, vai comprar, porque se eu pegar do meu azeite e dar para você, eu vou ficar sem, você vai ficar sem. Quem seria essa virgem da categoria das nécias que chegariam para as virgens prudentes pedindo? Porque se a pessoa é pós-tribulacionista, acredita que o arrebatamento vai ser depois de toda a bagunça que vai vir nessa terra, todo juízo, todo fogo e tudo mais, essa pessoa não vai virar para mim para pedir azeite. Pelo contrário, eles estão repelindo, né? Nós somos repudiados e nós repudiamos as teorias. Quer dizer, eu, Ana Paula, repudio do mais profundo do meu coração a teoria pós e mid-tribulacionista. Em contrapartida, se aos pós que os mid-tribulacionistas também repudiam do fundo do coração a teoria pré-tribulacionista. 2 bicudos não se beijam. Então, eu vou para um lado, você vai para o outro. Então, como é que eu pediria azeite para eles ou eles pediriam azeite para mim? Aqui eu não estou falando eu, Ana Paula, eu estou falando eu, pré-tribulacionista, eles pós-tribulacionistas. Ninguém aqui vai pedir azeite para ninguém. Se eu for parar na porta de uma igreja universal, quem ali dentro viria até mim para pedir azeite porque ouviu o grito da meia-noite, está para partir, está com pouco azeite? Eles estão olhando a campanha da prosperidade, eles estão expulsando demônio, eles estão focados no Edir Macedo e em todos os seus pastores. O povo da Universal não se mistura com outras igrejas, vai misturar conosco, que não somos nem numa igreja do tudo, né? Não estamos numa igreja específica em muitos dos casos. Então, eles também repudiam a nós e nós repudiamos a doutrina deles. Eles querem reino na terra, eu quero reino nos céus. Se eu for falar com um ímpio, eu tenho que falar com o ímpio, mas para ele, primeiro, antes de aceitar o discurso do arrebatamento, o ímpio tem que se converter. Aí a gente cai naquela causa de que nós estamos clamando a Deus, intercedendo a Deus para salvar os ímpios, os nossos entes queridos, e ainda não foram salvos, e eles não querem saber da palavra de Deus. Eles são indiferentes a Deus, eles ignoram a Deus. Muitos ímpios, eles vêm até os crentes, aqueles englobam qualquer crente, todos os crentes,
para pedir uma oração quando eles estão passando uma vida com muito problema. Aí eles vêm, ó, ora por mim, porque eles no fundo, creem que a gente tem essa gana de querer orar. Se ela ora mais do que eu, vou pedir ela para orar por mim. Quem sabe a oração dela é forte? Eu aceito de tudo. Mas você não vai ver ele virar para você e falar assim, olha, ora por mim para que eu entenda quem é Jesus, o que é que ele fez na cruz e o que é a minha vida diante de tudo isso. Você não vê um ímpio virar para você pedindo a você para orar com ele para ele se arrepender, porque se for assim, ele então passa a ser um convertido. Então tá dando para perceber os pontos aqui. Então a gente fica perguntando quem poderia virar para a igreja prudente nesse último momento, na chamada da meia-noite, e pedir esse azeite. E eu vou terminar esse vídeo provavelmente ainda com essa interrogação. É onde eu acredito que isso está incluído também em um dos mistérios de Deus, porque ainda não está evidente. Mas, pensando em tudo isso, tem 2 dias que eu estou com esse negócio encafifado na minha cabeça, a palavra que me foi dada, Deus me trouxe à memória os seguintes provérbios. Presta atenção. Quem sabe, meus irmãos, a gente vai conseguir entender junto esse perigo aqui, e talvez, minha querida, meu querido, você se encaixa nisso aqui e tem tempo de salvar a sua vida. Por isso que eu falei no início do vídeo, esse vídeo poderá salvar a tua vida. Porque se você estiver dentro dessas características que eu vou falar aqui agora, e você mudar o seu ponto de atitude, quem sabe você poderá então, de não ter óleo, passar a ter. Amém? Ainda tem tempo, amém? Olha só, Provérbios capítulo 19, versículo 15 diz, a preguiça faz cair em profundo sono e a alma indolente padecerá fome. Depois eu fui lá em Provérbios capítulo 10, versículo 26, olha o que a gente encontra. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e ser sábio, ok? Depois eu fui lá em Provérbios, capítulo 15, versículo 19, olha lá o que está lá. O caminho do preguiçoso é cercado de espinhos, mas a vereda dos retos é bem aplanada. Ok. Fui também em Provérbios, capítulo 21, versículo 25, e olha lá o que está dizendo. O desejo do preguiçoso o mata, porque as suas mãos recusam trabalhar. E ali tem vários outros textos que falam do chamado preguiçoso. Aí quando eu vejo certas palavras, apesar de eu acreditar que eu sei o significado delas, eu aprendi com o Senhor que a gente tem que aprender o significado profundo das palavras. É onde você adentra numa dimensão ainda mais complexa e você então consegue entender coisas ainda de modo muito mais amplo. Então vamos ter paciência. Eu fui lá no dicionário e pedi o dicionário para me falar sobre o significado da palavra preguiça. E a palavra preguiça significa pouca disposição para o trabalho. Até aqui eu sei disso. Eu sei que quem é preguiçoso não gosta de trabalhar. Bacana, ok. Ou aversão, repulsa ao trabalho. Eu falei, poxa, aversão do tudo? Eu me lembro de um tio que ele trabalha de noite, dorme de dia e só trabalha quando precisa de dinheiro. Então você imagina a situação, né? Então ele repulsa. Muitas vezes clientes iam até ele para dar-se. Ele trabalha com marcenaria, quando faz portão de ferro, grade de ferro. O trabalho dele é esse. Ele é muito talentoso, muito bom para trabalhar. Quando faz direitinho. E o povo fica doido atrás dele, sabe? Só que ele, assim, quando ele não tá a fim de trabalhar, porque não precisa, ele repudia, né, serviço. E o povo vai embora com uma mão na frente e outra atrás. Então, até aqui a gente sabe que preguiça é isso. É o aluno que não quer estudar, né? É aquela moça que não quer ajudar a mãe a limpar a casa. É a própria dona de casa que vê a bagunça para fazer e não quer resolver. E etc, 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 etc. Nós também nos encontramos em momentos de preguiça. Às vezes você levanta cedo demais e durante o dia você fica com aquela falta de força e você então fica com preguiça. Ok. Mas olha aqui o nível da palavra preguiça a nível maligno. Olha só. Preguiça também está relacionada com negligência.
Aí eu fui procurar o significado da palavra negligência, que significa desleixo, falta de cuidado, desatenção, descuido, falta de zelo, falta de aplicação, falta de capricho e agir com irresponsabilidade. Então, a preguiça ela também está relacionada com negligência. Por exemplo, uma pessoa tem uma responsabilidade de fazer um determinado serviço. Tem que montar uma peça, né, de uma coisa mecânica, por exemplo, tem que montar a peça de um carro. Imagina que aquele operário é preguiçoso. Então, ele faz com o chamado desleixo, com falta de responsabilidade, com falta de atenção, não aplica nos detalhes, mas faz o serviço. Aí, na hora que o carro começa a funcionar, tem acidente, quebra, mata todo mundo. Por quê? Porque um preguiçoso estava por detrás daquele trabalho. É um exemplo. Também está relacionada com a palavra indolência. Fui procurar o que significa indolência. Significa, insensível, desleixado e negligente. Desleixo, meus amados, é a pessoa que não tem capricho. É a pessoa porca para fazer as coisas, faz de qualquer jeito, faz pros cocos. Insensível é que não tem sensibilidade. São as pessoas que quando fazem determinada coisa não apreciam os detalhes e passa batido, deixa para lá, não preocupa. E entra a negligência, que é um estado de desleixo, falta de cuidado, desatenção e irresponsabilidade. Então, meus amados, preguiça está também relacionada com essas palavras. Ela também está relacionada com demora ou lentidão em praticar qualquer ação. Temos a preguiça física e a preguiça mental. Então, meus amados, você vê o livro de Provérbios, por exemplo, falando, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e ser sábio, né? Ó imprudente, ó desleixado, ó irresponsável. A gente poderia substituir a palavra preguiçosa aqui por todos esses adjetivos, né, e complementos. O caminho do negligente, o caminho do descuidado, o caminho do insensível, do desleixado, né, é cercado de espinhos, mas a vereda dos retos é bem aplainada. Aí você vê lá o desejo do desleixado, do irresponsável, do sem aplicação, do desatento, né? O mata, porque as suas mãos recusam trabalhar. Termino, aqui calma. Então, amados, olha só. Aí eu fui lá, de novo, na parábola das 10 virgens e falei, eu vou lá de novo o significado da palavra nécias. Por quê? Eu achei de cara o significado louca, mas louco tem tantas motivações. O louco, ele é louco por tantas motivações diferentes. Então, eu fui olhar mais a fundo o significado da palavra nécias. E ali você cai na seguinte definição. Nécias, que não possui conhecimento, capacidade, sentido ou coerência. Começa assim. Então, as virgens nécias, elas não tinham conhecimento. No caso aqui, conhecimento do quê? Da vontade, ou no caso, a lâmpada, a palavra de Deus não era conhecida por elas. Elas eram incapazes de ler, de manipular para elas, manusear, desculpa, manipular é uma palavra errada. Manusear. Elas não têm coerência, elas não têm sentido, são pessoas que não têm condição nenhuma quando leem a Bíblia de entender aquilo que a Bíblia diz. Alguns substantivos de nécia são sujeito ignorante, estúpido, incompetente, incoerente. Aí eu fui também olhar o significado da palavra estúpido, porque às vezes a gente ouve alguém xingar alguém de estúpido e acha que é uma palavra muito agressiva, muito estúpida, né? Mas a palavra estúpida significa falta de inteligência, incapaz de compreender, discernir ou julgar. Esse é o tal do estúpido. Não é uma pessoa inteligente, essa pessoa não tem condição nenhuma de compreender e ela não tem discernimento em o que é certo, o que é errado e de julgar. Aí eu fui lá, então, falei, não, vamos buscar também o significado da palavra julgar, porque quando a gente fala a palavra julgar, muitos crentes se levantam com raiva e dizem, você não pode julgar. Mas olha o que significa a palavra julgar no seu profundo. Avaliar.
Emitir opinião, formular um juízo, considerar. Então, meus amados, julgar é avaliar, emitir opinião, formular um juízo, considerar. Se eu, Ana Paula, não avalio a minha vida, o meu dia a dia, as minhas coisas, as pessoas que me circundam, meus amados, eu sou uma tola, eu sou uma louca, porque eu vou conversar com qualquer pessoa. É o caso, por exemplo, quando você fala para criança, não conversa com gente estranha. Você não sabe quem que é, pode ser uma pessoa cativa. A criança, ela não tem condição de julgar as pessoas, porque eles estão na idade da inocência, então eles não conseguem avaliar. Mas aí você vira para a criança e fala, se vem uma pessoa estranha que você nunca viu na sua vida, você nem olha para a cara dela. Então a criança, o mínimo que ela consegue fazer, quando aproxima dela uma pessoa estranha, ela avalia na seguinte base: eu conheço ou não conheço essa senhora ou esse senhor? Não, eu não conheço, então eu não posso conversar com ele. Isso é um julgamento. Emitir uma opinião. Uma vez que você avalia, você emite uma opinião. Esse emitir uma opinião não significa que você bota a boca no trombone e espalha para os 4 ventos. Mas você dá uma opinião para você mesmo. Eu não conheço esse moço, é uma pessoa estranha. Avaliei, é estranha. A minha opinião é emitida a mim mesmo. Se afaste desta pessoa. Formulei o juízo e o considero, então eu me afastei. Amados, incoerente, eu procurei também o significado da palavra incoerente. Significa desconexo, que não tem lógica. Então, nesse emaranhado de palavras aqui que eu trouxe para os irmãos, eu volto lá no Provérbios, capítulo 19, versículo 15. E olha só, a preguiça faz cair em profundo sono e a alma indolente padecerá fome. Aí eu vou lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11. Olha lá o que eu vou encontrar lá. Deixa eu só marcar aqui meus textos para não perder o fio da meada. Mas vamos lá. Eu falei em ler 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do 4 ao 11. Olha o que o apóstolo Paulo fala, e aqui a gente tem então um pouco mais de base sobre o provérbio 19:15, que diz: a preguiça faz cair em profundo sono, e a alma indolente, né, que significa insensível, desleixada, negligente, padecerá fome, quer dizer, vai passar fome. A pessoa preguiçosa cai em sono, a alma insensível passa fome. E aí a gente lê lá o apóstolo Paulo dando um conselho e afirmando uma certa situação aqui. O título é A Necessidade de Vigilância. Olha lá. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Qual é o dia? O dia, né? O dia do Senhor, porque a palavra de Deus diz: quando disserem paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, vão ser pegos de surpresa. E aqui diz que nós não estamos em trevas, né? E olha só, se você lembra lá da palavra estúpido, é falta de inteligência, incapaz de compreender, discernir ou julgar. São pessoas que estão no escuro. A Bíblia fala: nós não somos estúpidos, em palavras curtas, para que esse dia, como um ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto, meus irmãos, vós todos sois filhos da luz. A luz, o que é? A palavra de Deus. A palavra de Deus é lâmpada para os meus pés. E filhos do dia, sempre trazendo a ideia de luz, de vida. Nós não somos da noite. A noite na Bíblia também é relacionada com trevas. Nem das trevas aqui, é que ele completa. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, acordados. E aí ele fala como fazer. Revestindo-nos da couraça da fé. Primeira coisa, eu tenho que crer que o meu Deus não vai me deixar no dia da ira. Ele vai me recolher desse dia. Então eu tenho fé nisso, eu creio nisso. Não sei qual vai ser o dia do Senhor. Não sei qual é a data precisa. Mas ele me promete que ele não nos reservou para a ira. Então eu creio nisso. Ou eu creio ou não. Então...
eu me coloco a couraça da fé. O que é a couraça? Couraça é uma couraça, é como se fosse aquilo que os policiais usam, né? Aquele colete à prova de bala, só que eu ponho à prova de desfé, de descrença, né? A minha couraça é de fé, eu creio, eu protejo o meu âmago, eu protejo o meu ego, eu creio que Deus não me separou para o dia da sua ira. E do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Amados, esperar está ligado à fé. Quer dizer, eu creio, eu vou esperar todos os dias. E eu levanto inspirado a acreditar que pode ser hoje a minha salvação. Então eu tenho esperança. E a esperança é a última que morre, né? Uma pessoa, quando ela se suicida, é porque ela perdeu completamente a esperança. E no nosso caso, a esperança nossa qual é? Salvação. Eu não vou ver o dia do Senhor. Eu não vou estar no dia. Aliás, pode ser que a gente até veja ela do céu, né? Não sei. Mas pelo menos eu não vou viver o dia do Senhor. Eu não vou passar dentro dele, sofrer as coisas que ele vai trazer. Ok? Então essa é a salvação. A salvação da ira de Deus. Porque ele começa falando do dia. Sermos pegos de surpresa. Ok? Então eu coloco também o capacete da salvação. Meus irmãos, desculpe o cassino de fundo. Meus meninos estão brincando lá dentro na sala, montando uma pista de plástico e eles deixam cair. E por mais que eu peça eles para colaborar, eles não conseguem se controlar tanto. Porque Deus não nos destinou para a ira. Por isso que ele fala esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira. Detalhe, se fosse inferno, se fosse lago de fogo e enxofre, se fosse segunda morte, ele colocaria aqui ira eterna. Mas ele não usa a expressão ira eterna, porque Deus não vai estar irado eternamente. Deus, ele traz a morte eterna. E uma vez que ele coloca todos aqueles no lago de fogo e enxofre, tranca a porta e vira as costas, ele já não vai mais lembrar. Eu não lembro das passagens, mas a Bíblia diz, né, que ele não mais vai escutar o clamor daqueles que estão ali. Tem várias passagens bíblicas que falam algo mais ou menos desse gênero, que a pessoa vai clamar, 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 e ele não o escutará. A pessoa vai pedir, 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 ele não vai providenciar socorro. Então, se é isso, ele não está mais irado com essas pessoas. A Bíblia diz que Deus ama o pecador e ele não alegra com a morte do ímpio. Ele não se alegra com a morte do ímpio. Deus, ele vai derramar sua ira e vai terminar sua ira. Depois que terminou a ira, e a ira de Deus é convertida em juízo, depois que ele derramou todo o seu juízo, inclusive no livro de Apocalipse, fala, está consumado. Está consumado. A ira de Deus, ela tem uma medida. Depois que ela acaba, acabou. E Deus, ele coloca então aqueles que se rebelaram contra ele na morte eterna, na prisão eterna, que é o lago de fogo e enxofre. E ali eles vão servir de testemunho pela rebelião que fizeram contra Deus. Mas não significa, senão, meus amados, imagina você na eternidade com o Senhor por toda a eternidade, vivendo de glória em glória, de fé em fé, e Deus irado. Você olhar para ele, ver ele com o rostinho de irado, porque ele vai olhar para o lago de fogo e enxofre e vai lembrar daqueles que fizeram tanto? Não pode ser assim. A palavra de Deus diz que Deus é amor. Então, até que complete a sua ira, mas Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que quer vigiemos, quer dizer, estejamos acordados, vivos, fisicamente falando, quer durmamos, morremos, estamos lá debaixo de 7 palmos debaixo da terra, ok? Vivamos em união com Cristo. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, quer dizer, eu edifico a você e você me edifica, eu te aconselho, você me aconselha, eu oro por você, você ora por mim, etc., como também estáis fazendo. Então ele entra com esse discurso que nós não somos das trevas, não estamos nas trevas, não estamos dormindo. E o provérbio 19:15 fala, a preguiça faz cair em profundo sono. Olha só, coisas estranhas, né? Aqui tem muita coerência. Porque o livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4 e 5, aliás, todo Tessalonicenses 1 e 2, mas aqui esses detalhes, esses capítulos em particular, eles estão ligados com a parábola das 10 virgens. Porque está falando para o grupo das mesmas pessoas.
Ok? Esse texto aqui de Tessalonicenses está falando com as virgens prudentes e alertando as virgens nécias. Mas se você ainda não acredita que nós estamos indo num caminho bom, a Bíblia fala também desse provérbio aqui, vê? Deixa eu ver aqui. Provérbio 15, 19. O caminho do preguiçoso é cercado de espinhos, mas a vereda dos retos é bem aplanada. Olha só, se eu for lá no livro de Marcos, capítulo 4, do 1 ao 20, eu vou entrar na parábola do semeador. E eu vou fazer questão de ler essa parábola, porque quanto mais a gente lê a palavra de Deus, mais a gente acredita, mais a gente se fortalece na nossa fé. Então, vou ler de novo, ó. O caminho do preguiçoso é cercado de espinhos, mas a vereda dos retos é bem aplanada. Marcos 4, 1, 20, que fala da parábola do semeador. Olha só, nosso amado Senhor Jesus, certa vez, né, voltou a ensinar à beira-mar e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Doutrinamento é como se fosse uma escola mesmo, né? Ensinando o que é certo e o errado. Ouvi. Aí ele começa. Eis que saiu um semeador a semear. Desculpa, meus irmãos, tive que chamar a atenção dos meus meninos aqui, que estão fazendo muita bagunça. No decorrer do seu doutrinamento. Ouvi. Eis que saiu o semeador a semear. E ao semear uma parte, caiu à beira do caminho, e vieram as aves e comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu. Visto não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, se secou. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Caiu entre os espinhos cresceram e a sufocaram, e essa semente não deu fruto. Outra, enfim, caiu em terra boa, deu fruto que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos, ouça. Vamos ler de novo a palavra, o Provérbios 15, 19? O caminho do preguiçoso é cercado de espinhos, mas a vereda dos retos é bem aplanada. O preguiçoso, meus amados, ele recebe a semente, mas ele está no meio dos espinhos. E os espinhos, eles crescem com o preguiçoso e sufocam, e o preguiçoso morre. Mas a vereda do justo, do reto, o caminho da pessoa que não é preguiçosa, partindo deste pressuposto, é uma vereda. A palavra vereda eu não olhei no dicionário não, mas quando eu lembro da palavra vereda, eu vejo um caminho bonito, um caminho bom de se caminhar, um caminho aplanado. E aqui diz que eles são retos e bem aplanados. Então ele dá condição de crescer bons. E aqui a Bíblia fala, né, que caiu em terra boa e deu fruto e vingou e cresceu e produziu a 30, a 60 e a 100 por um. Aí ele faz a explicação da parábola. Eu falei que eu vou ler até o 20 para a gente relembrar essa parábola que vale a pena. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu: a vós outros, no caso aos apóstolos, né? É dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que, vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Uau! Você fala, poxa, Deus então ele prega por meio de parábolas para uma categoria de pessoas que vão ouvir e vão ver e vão perceber, mas não vão entender nada e não vão ser perdoados? Quer dizer, eles são literalmente entregues à própria compaixão, à concupiscência, à sua própria ignorância, à sua própria doutrina? É. Porque Deus, ele conhece o coração. O coração aberto, a semente cai em boa terra e fruta, cresce, fica bonita. Mas tem gente que você fala, mostra prova de todo jeito que você pode e não pode a palavra de Deus. E eles não querem ouvir, eles escutam,
mas aquilo não cai a ficha. São pessoas incapazes de processar, de discernir, de julgar. Você mostra o perigo e essa pessoa não, entendeu? Não tem prudência, não tem vigilância, não tem consideração, não tem nada. Então lhes perguntou: não entendeis esta parábola? E como compreendereis todas as parábolas? Se vocês não entendem essa, como vocês vão compreender todas? O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmo, quer dizer, não têm opinião formada, sendo antes de pouca duração. Eles, chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo e a fascinação da riqueza e as demais ambições correndo sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, 60 e a 100 por 1. Presta atenção nesses detalhes aqui. Olha só, os outros, o semeado entre espinhos, presta atenção se você não começa a ter algumas pessoas que te vêm em mente, porque é mais forte do que a gente, é automático, né? A gente vai vendo certos exemplos por aí e a gente vai se lembrando. Eles ouvem as palavras e a palavra é semeada entre espinhos. São os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Eu não posso dar exemplos aqui, que eu tenho até medo, tá? Mas eu vejo coisas do gênero, pessoas que ouviram a palavra, tá? Mas os espinhos cresceram. Isso não é só ovelha, não. Tem pastor, tem levita, tem gente obreira aí fazendo isso. Quer dizer, estão ouvindo uma palavra que está berrando para eles. Essa é a realidade, essa é o que está vindo. Só que essas pessoas, elas estão com o coração apegado ao mundo. E eles começam, meus amados, a desejar o mundo. Eles começam a desejar o mundo. Eles querem ter carreira, eles querem ter sucesso, eles querem ter reconhecimento, eles querem ter futuro, eles querem gozar do que eles têm. Pessoas que são bem-sucedidas na vida e têm a palavra de Deus. Aí, de repente, que eles estão vivendo uma vida bem-sucedida e, sinceramente, sabe o que é ter uma vida bem-sucedida? É poder passear, é poder viajar, é poder ser reconhecido como bambambam no meio de outros, é poder comer bem, é poder dormir bem, é poder, sabe, você comprar um carro bom, você ter uma casa confortável. E você sempre tem uma vida boa. Onde você vai fazer uma reunião, falar de Deus, as pessoas já estão ali com o coração aberto para te escutar. É fácil. Para mim, Ana Paula, eu vou ser sincera, é muito fácil pregar aqui no YouTube, porque a maioria das pessoas que ouvem o canal já estão com o coração abertos, predispostos a ouvir. Quer dizer, eles estão fazendo do canal um maná. Então, eles vão se alimentando no canal. Então, é fácil. Hoje eu vou falar disso, amanhã daquilo. Todo mundo escuta, é só elogio, só cumprimento. Basta ler os comentários. Inclusive, eu agradeço a todos os irmãos que têm feito comentários. Eu não tive tempo de responder um por um. Aqueles comentários que eu coloquei o rosto, tá? Principalmente, muito obrigada. Eu li tudo, mas eu não pude responder. Mas é fácil, amada. Você vai trabalhar num lugar, todo mundo tá te esperando, todo mundo quer ser seu amigo, todo mundo quer que você senta perto deles e é aquela delícia trabalhar. Vai pregar no meio de quem não quer escutar. Vai falar com o osso duro, vai fazer missões. Ah, entendeu? Quem é que quer viver essa vida? Eu não quero, você provavelmente não quer. A gente às vezes fala de peito aberto, eu quero fazer missões, eu quero ir lá na África, lá onde tem o Boko Haram, e é ali que eu vou pregar e eu vou levantar a palavra de Deus, muitos vão vir para Jesus. Aí você chega lá, você sabe que é estrupo, é violência, é tortura, é tiro, é fome, é calor, é sujeira, é porcaria, é miséria. Depois de um dia ali, você quer sair dali, você não vê a hora de comprar passagem e voltar. Você nem sabe se aquilo que você for fazer ali vai ser ouvido. Quem é que quer fazer isso? Poucos são aqueles que se dispõem, se predispõem.
Eu agradeço a Deus de coração que Deus ele dá um ministério para todos nós. Todos nós poderíamos estar pregando, todos nós poderíamos ter o dom que o Senhor Espírito Santo quisesse nos dar e estaríamos usando esses dons. Mas voltando, né, a esses que estão vivendo essa chamada boa vida, isso tudo que eles têm de bom, são convidados para jantar fora. Ô irmão, hoje você é convidado na casa minha, vem comer na minha casa. Ah, mas onde é? Ah, eu moro na cidade tal, pago até sua viagem. Quer dizer, então quase que viagem de graça, passeia, toda semana tem amigos te esperando. Quem é que não quer viver assim, meus irmãos? Tá bem com seu casamento, às vezes seu casamento tá indo de vento em popa, seu esposo te apoia, te ajuda, te auxilia, ou sua esposa é tua auxiliadora, te apoia, te ajuda. Aí você vai, prega uma palavra, todo mundo bate palma, você faz um projeto para ajudar a palavra que você quer pregar ficar ainda mais bem exposta. Todo mundo bate palma, aí você levanta, né, certas coisas no teu ministério e aquilo ali gera renda, você fica feliz, todo mundo te apoia. Gente, presta atenção numa vida dessa, que está numa situação dessa, se deleitando todos os dias. Vocês acham que uma pessoa dessa quer ir embora desse mundo? Vocês acham que uma pessoa dessa quer ser retirada dessa alegria toda? Seria difícil. Então são os espinhos que sufocam. E olha o que acontece quando o espinho sufoca. Olha só o que acontece. Os espinhos são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza. Gente, a riqueza traz fascinação, gente. Eu tenho certeza, se alguém vier até você, bater na tua porta e te comprar um perfume importado, eu falo importado porque são realmente os melhores, você experimenta tal perfume, aquela fragrância te cativa na hora, te conquista. Você não vai gostar de usar aquilo ali? Aí quando você vê o perfume acabando, você começa a não usar ele. Eu sou assim, quando o perfume que é bom começa a acabar, eu tenho 2 vidrinhos de perfume aqui na minha casa. Pra vocês terem uma ideia, já deve ter mais de... Um tem uns 10 anos que eu tenho. Não, uns 10 anos é exagerado. Nós estamos falando uns 5 anos no mínimo, eu tenho os 2, tá? 4, 5 anos. Começou a chegar no final, não uso mais não. Porque eu tenho medo de acabar. Só que eu passo tanto tempo sem usar o tal do perfume, é a mesma coisa. Às vezes eu como um creme bom para tratar o cabelo, né? Eu tenho cabelo, às vezes ele fica meio crespo. Todo mundo, se não cuida do cabelo, o cabelo fica crespo. Então, de vez em quando, você tem que comprar um bom creme. E aqui, para mim, comprar onde eu moro é difícil, porque eu não acho numa lojinha um creme bom. Então, eu compro pela internet. Então, eu começo a usar o creme, né? Uma vez por semana, de 10 em 10 dias. Depois, eu passo a usar uma vez por mês. Depois, de a cada 3 meses. Quando eu vejo que o cabelo tá quase me batendo de tanto que ele tá nervoso, aí eu uso um pouquinho. Aí, quando chega aquele finalzinho, eu não uso mais, não. Porque eu fico sempre pensando, amanhã eu posso precisar mais do que hoje. E eu não uso. Então, a gente acaba ficando fascinado, de certo modo, por coisas de qualidade. É uma roupa boa, nossa, que tecido fino, que tecido refinado, bonita. Então, eu não vou vestir porque eu não quero sujar, mas quando você veste, você se sente diferente. Se você veste uma roupa cara, muito bem feita, principalmente se for uma roupa feita sob medida, você veste aquela roupa, você está se sentindo assim... muito à vontade, muito bem visto, todo mundo olha para você, nossa, como você está bem vestido. Ninguém quer deixar essas coisas. Fascinação é isso, é encantamento. A riqueza, ela te encanta. Às vezes, minha querida, você ou você, meu irmão, vocês não têm um carro bom, tem um carro simples, um carro do ano, aí, esse tipo de carro popular que todo mundo tem, ok? Aí acontece que vem um amigo na sua casa e o cara tem um carro importado, um carrão, um próprio carro chique mesmo, todo eletrônico, todo bonito, e te dá uma carona. Aqueles 10 minutos que você está dentro do carro, você se sente nas nuvens. E aí você começa a olhar aquele carro e no seu coração você começa, de certo modo, a desejar. Eu queria tanto também poder viver num carro assim, ter um carro assim. A riqueza, ela fascina. Então, a gente até tem que tomar cuidado, sabe? Às vezes a gente, de certo modo, julga esses que estão vivendo nesse enlaço, nesse engano, nesse engodo, achando que eles são pessoas loucos. Ah, mas não é fácil se destacar da riqueza, minha irmã. Não é fácil abrir mão das delícias deste mundo.
Se você na sua casa hoje tem uma certa televisão de uma certa dimensão, de certa polegada, né? Você tem uma belíssima televisão que funciona, você está acostumado a ver imagem em alta definição, já passou 2, 3 anos que você está acostumado com aquele nível de produto. Você abriria a mão dessa televisão para uma velha caixa de caixota lá, aquelas televisão com aquele tubo que pesa não sei quantos quilos, mais do que um botijão de gás de 50 litros? Você ia abrir mão e pôr uma televisão daquela que a antena você tem que botar o bombril em cima de novo? A gente está acostumado a andar para frente, a seguir daquilo, do ponto que nós estamos, para mais, e não para menos. Você está acostumado a comer num prato de louça, essas louças, mesmo que seja louça vagabunda, né? Mas você está acostumado a comer em prato de louça, aquele prato de vidro todo dia. Aí uma manhã alguém vira para você vai comer em prato de plástico, porque eu não estou afim de lavar vasilha. Você até come, mas você come desajeitado, incomodado, porque você fica no fundo, nossa, mas o que custa comer num prato de vidro, num prato normal? Porque nós nos apegamos às coisas mínimas. Agora imagina essas pessoas que estão realmente envolvidas com tanta coisa boa. Não é fácil, amados, desligar o coração das riquezas. E isso são os espinhos. E eu vou falar para você, é só a bondade e a misericórdia de Deus para ajudar essas pessoas. Nós incluídos, porque muitas das vezes a gente ainda tem apegos na nossa vida. Amém? Como que eu sei, Ana Paula, que eu tenho ou não tenho apego? Depende com qual intensidade você está esperando para partir deste mundo. Se o teu coração não te sabe dizer outra coisa a não ser quero ir para o céu, dizendo de modo bem fácil e resumido, então você está apegado realmente ao céu. Você pensa, eu estou com um carro novo, finalmente eu consegui trocar de carro, mas eu vou usando ele, mas o dia que Deus quiser me levar para o céu, eu vou estar muito melhor do que eu estou agora nesse carro novo. Então isso já é um belo indício de que realmente teu coração não está apegado à terra, ok? Aqui eu poderia falar mais, mas eu acho que esse vídeo vai ficar realmente tão longo que depois vocês vão bater em mim. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem e frutificam a 30, 60 e a 100 por um. Quer dizer, cada vez que ele prega, cada vez que ele faz alguma coisa, aquilo vai multiplicando de formas diferentes. Então, esse provérbio aqui, ele casa direitinho com esse livro aqui de Marcos 4, 1, 20. O caminho do preguiçoso é cercado de espinhos, mas a vereda dos retos é bem aplainada. Agora que eu li todas as bases bíblicas que eu queria, já falei mais de 1 hora aqui na cabeça dos irmãos, mas glória a Deus, o propósito hoje é esse, ainda ficou a pergunta. Até aqui a gente vê claramente a classe de cada pessoa, de cada categoria de crente e de não crente. Então a gente sabe que até então toda essa turminha ninguém pede azeite para nós. Essa é a realidade. Nem nós pedimos azeite para eles, nem eles pedem azeite para nós. Então eu ainda fico com essa pergunta, quem são? Aí então a gente entra nesses tantos provérbios relacionados aos preguiçosos. E aonde então eu começo a tentar entender quem são esses preguiçosos e que são realmente preguiçosos. É aonde, meus irmãos, a gente vê tantos exemplos aí de pessoas que nos escutam. E quantas vezes, e aqui eu não vou falar para mim não, aqui eu vou falar no geral, porque aqui você começa então a lembrar o que tem te acontecido. Você que está aí me ouvindo, já teve um caso de um ou de irmãos que vive pedindo você para orar por eles, orar para eles? Mas aí, irmã, pede a Deus para me perdoar. Isso é um pedido. Pede a Deus para me perdoar. Irmã, pede a Deus para eu vou fazer uma prova agora. Pede a Deus para orar por mim. Irmã, eu fico o dia inteiro dentro de casa. Eu fico, não tem nada para fazer. Aí eu fico o dia inteiro ouvindo os vídeos, né, de vídeos de YouTube. Mas eu não passo isso para ninguém, não faço nada. Irmã, tem aquele pregador lá, olha que coisa feia que tá fazendo, aquela pregadora, aí começa a criticar, julgar todo mundo, julgar o trabalho. Tem gente que tem a capacidade de criticar um pregador, no caso do YouTube, até dizendo, a voz desse pregador eu não gosto não, por que você não muda a sua voz? Sabe? E são pessoas que não quer todo mundo, pelo amor de Deus. Todos nós pedimos orações, não é verdade? Todos nós, por exemplo, se amanhã amanhã eu tenho que levar meu filhinho mais novo para vacinar,
né? Então eu posso virar aqui e falar, meus irmãos, orem para que Deus abençoe essa vacina, que dê tudo certo. Mas antes de eu pedir para você, eu já orei, eu já pedi, eu já olhei para o céu e falei, Deus, amanhã eu tô indo, me ajuda. Então não é pecado eu pedir a alguém oração. O discurso da oração, a gente aqui no canal já teve muitos encontros pesados, né? Tem um vídeo no canal que se chama O Poder e o Perigo da Oração. Depois você procura esse vídeo, O Poder e o Perigo da Oração. Você escreve esse título aí agora no buscador, ele vai baixar esse vídeo para você do meu canal. É o único que tem. Esse vídeo tem mais 600 mil visualizações, ele tem comentário que não acaba mais. Lá o pessoal me xinga. Mas tem quem entende, né? A ficha caiu e tal. E é um vídeo que ficou muito forte mesmo. Eu acho que Deus tinha muito que falar através dessa polêmica, né? Então, assim, orar não é pecado. Pedir oração não é errado. Mas você vê gente. Aqui eu falo você vê gente, não que eu vejo gente. Mas nós, de um modo geral, tá? A gente vê gente que caminha com você, tá? E quando eu falo esse caminhar com você, não é que tá vivendo ao teu lado, mas você conhece gente que tem anos e anos e anos e anos e anos e anos que é cristão. E essa pessoa não consegue ler a Bíblia. Eu também não conseguia, mas chegou um dia que eu consegui pela misericórdia de Deus e li. Mas você vê, sabe, tem gente que não faz nem força para conseguir pedir a Deus para ler a Bíblia. Quer dizer, eu queria ler, mas não lê. E não faz nada, sabe? A realidade é que chega uma hora, meu irmão, por mais que você tenha falta de força, e eu acho que isso é uma base que todos nós temos, é falta de força, porque a nossa força e o nosso socorro vem do Senhor, mas chega uma hora, se eu não levanto a manga, arregaço a manga, estufo o peito e vou e conquisto o reino na força, você tá entendendo? Gente, uma criança para começar a caminhar, ela chega na idade, mas se essa criança não quiser caminhar e não começar a dar os primeiros passinhos, antes mesmo que ela caia, ela não vai caminhar nunca. É onde tem muitos que dizem, esse menino é preguiçoso, ele não quer caminhar. Esse menino é preguiçoso, ele não quer falar. Essa menina é preguiçosa, ela não quer aprender a fazer xixi no vasinho. Sabe, se nós não tivermos um ponto de partida, se a gente não perseverar, a Bíblia fala muito sobre a perseverança dos santos, a gente não vai alcançar, meus irmãos, esse azeite que está lá em Mateus capítulo 25, referenciado às virgens prudentes. Eu levantei hoje, era 6 horas da manhã, mais ou menos 6h30, porque hoje eu me enganei de data, aqui eu pensei que hoje eu tinha que levar filho para vacinar amanhã. Agora são 12h20. Sabe quanta coisa eu já fiz hoje? Vocês não conseguem imaginar. Hoje eu consegui almoçar, era 10h45 da manhã, porque às 11 horas meu marido tinha que sair para trabalhar fora da cidade, e ele já tinha gente marcada mais ou menos 11h30, meio-dia e pouca, 1h da tarde, 2h, 3h, quer dizer, ele acaba essa sequência por volta das 3, 4 horas da tarde. Eu falei, não, ele vai se almoçar, não tá certo. Corri na cozinha, já fiz o almoço, já arrumei a cozinha, tá dando 12h20 aqui. Já almocei, porque eu falei, já que eu faço para ele, eu faço para mim também, sujo a cozinha uma vez só e resolvo o problema. Depois eu tô com a tarde livre, dentro da medida do possível. Já ajeitei, porque eu não arrumei casa hoje a nível de limpar tudo, mas eu já ajeitei a casa toda, sabe? E daqui a pouco eu ponho esse vídeo para editar e vou sentar com meus meninos um pouquinho, vou descansar com eles. Tô querendo realmente tirar um pouco de tempo para não fazer nada hoje, se for permitido. Pode ser que eu vou ter que trabalhar, não sei se me chamarem hoje o patrão, né? Talvez ele me chame, se tiver eu vou ter que ir lá trabalhar também. Mas se não, eu tô aqui com meus filhos. E já tô aqui levantando esse estudo, terminando isso. Tem irmãos que hoje já oraram, já leram a Bíblia, já fizeram um monte de coisa. Sabe? É a perseverança. E aí eu acredito que pode ser isso, porque chega um ponto, eu tenho que concluir que o vídeo realmente deve estar ficando grande. E eu tô começando a me embaraçar aqui, pode ser que eu vou começar a falar demais e não ser objetiva, mas Deus sabe de todas as coisas. Mas tem esses irmãos que vivem no seu pé, igual sanguessuga. Ora por mim, pede a Deus por mim, me ajuda, lembra de mim, a mim. E os anos passam. E você não vê essa pessoa ter um comportamento diferente, uma atitude diferente. Eles vivem nessa choradeira. Ora por mim, pede por mim, clama por mim. Até minha irmã e meu irmão. Que chega um dia
chega um dia que você acaba virando para essa pessoa e fala: eu não vou mais orar por você, porque eu não tenho mais como orar por você. Você tem que lutar, você tem que combater, você tem que buscar. O mesmo Deus que me ouve quando eu oro é o mesmo que ouvirá você quando vier orar. Ai, mas eu não consigo sair do pecado, eu não consigo, eu como demais, eu tô no pecado da glutonaria, me ajuda. Aí vai lá mastigando chocolate te pedindo ajuda. Mas não tem força de vontade, não tem partida, não faz nada. São situações, minha irmã e meu irmão, que a gente vê. Eu não preciso ficar descrevendo muito esses quadros. E muitos aí são pessoas que sabem que Jesus pode voltar nessa festa de trombetas. Muitos desses que estão aqui agora ouvindo sabem, acreditam nos sinais do céu, estão olhando agora o sinal do dia 23 de setembro e começam até a levar em consideração na possibilidade desse sinal ser o sinal dos sinais que realmente dessa vez pode vingar a notícia, dar certo e realmente ser o arrebatamento, mas não estão fazendo a menor força para buscar. Não estão fazendo a menor força, não estão levantando uma palha para buscar. Então só me ajuda. Isso é pedir, me dá do seu azeite. Quem sabe se a irmã fulana orar por mim, eu vou receber uma potência e eu vou mudar. Mas não faz nada para mudar. Está sentado eternamente em berço esplêndido. E o irmão ou a irmã está lá orando por você. Levanta de madrugada, irmão, né? Deus ajuda a irmã fulana que está lá precisando, tadinha, da ajuda. Mas a irmã fulana está dormindo feliz e levanta 9 horas da manhã, aí reclama que está cansada. Ô, gente, não seria essas também virgens nécias? Loucas? Não seriam também as preguiçosas? Eu não sei, sabe? Eu creio que a parábola das 10 virgens, ela se encaixa em várias. A carapuça serve para muitas categorias de pessoas de caráteres diferentes. Eu creio. A gente tem esse estudo várias vezes no canal. Mas aqui, ele se encaixa também para os preguiçosos. Porque os preguiçosos, meus amados, eles vão sofrer. Eles vão sofrer. Porque a Bíblia fala que à meia-noite ouviu-se o chamado. Todas se levantam e preparam suas lâmpadas. As nécias praticamente não tinham mais azeite. Vira para a Prudente, me dá do seu azeite. A Prudente chega num momento que ela vira para a nécia e fala: vai comprar, porque se eu der do meu azeite para você, vai sobrar para mim e para você. Que é um exemplo na prática. Imagina uma pessoa que fica só te pedindo oração. É o sanguessuga, tá bom? É o sanguessuga. Ele não faz nada, ele não busca nada, ele não procura mudar, ele não melhora. Você não, só de você ver o modo da pessoa falar, você já entende que é um preguiçoso ou uma preguiçosa na fé. É literalmente isso. Aí você tá ali ajudando e chega uma hora que você tá cansado. Porque chega um momento que você... Isso tem vezes... Olha, pode ser que tem pastor aí fora me ouvindo. Que na congregação dele, todas as ovelhas, ou a maioria, são todas preguiçosas. E o pastor, ele levanta de madrugada para fazer as suas vigílias, e ele tem uma listinha de nomes, aí ele olha para a lista dos nomes, são as ovelhas. Só que tem 3 anos, 4 anos, 10 anos, que ele está lá pelejando pela vida das mesmas ovelhas. E mal apenas consegue pedir um pouquinho a Deus para ajudar ele a continuar, pelo menos tendo força para continuar levantando as madrugadas para orar para as mesmas ovelhas. Só que a igreja não cresce, as ovelhas não mudam e fica naquela água estanhada, aquela água parada, aquela água morna, que Deus diz que vomita o morno no final. Há um ponto que esse pastor talvez vai virar e falar: gente, basta. Por que vocês não vêm orar comigo de madrugada? Por que em vez de eu orar na minha casa, a gente não ora na igreja fazendo uma vigília? Mas quantas vezes eu tentei fazer uma vigília, ninguém veio participar. Veio 1 ou 2 pessoas. Só que aí, chegando na hora do culto, tá lá os papelzinhos pedindo oração e são as mesmas pessoas há 10 anos. Sabe? A Bíblia fala que à meia-noite ouviu-se um grito. E aí, então, as virgens prudentes literalmente viram para as nécias e diz: vai buscar, vai aonde tem gente vendendo para você comprar. Porque se eu der do meu azeite, vai faltar para mim e para você. Quer dizer, é aquele pastor que entende. Chega uma hora que se rende conto, percebe que ele precisa parar de dar óleo para elas e buscar para ele.
Porque às vezes aquelas madrugadas que não terminam mais, que ele está ali em oração, ele levanta de manhã tão cansado, o corpo não tem força, ele malamente consegue ler a Bíblia. Às vezes ele consegue muito mal preparar o sermão dele lá, né, uma pregação. Às vezes ele não consegue, sabe, orar por outras causas, a vida dele é estagnada. Então ele para e fala, basta, eu não vou mais, porque está me sugando, a minha vida está cansada, eu estou frustrada, eu estou cansada, eu não consigo me consagrar, eu não consigo buscar a minha santidade. Ok, orando pelos outros, Deus cuida de mim, e isso acontece de verdade. Mas sabe o que tem a diferença? Você ora por um grupo de pessoas por um tempo, e mano a mano que você vai orando, essas pessoas vão se levantando, se reerguendo, tomando força e se unindo a você. E vocês juntos continuam a guerrear. A união faz a força. Então o ministério cresce, a vitória vem, a salvação acontece. E o ministério da glória de Deus, ela é espalhada e tem um reavivamento. Então você tem uma bola de fogo e não uma bolinha de neve nas suas mãos. Então essas virgens imprudentes, vai chegar um momento que vão receber um não te dou do meu azeite. Porque se eu começo a ficar por conta de você, eu não peço mais por mim, eu não vou ter tempo para buscar para mim e não vou conseguir buscar para você, no final nós duas vamos ficar no escuro. Então, meus irmãos, eu acredito de modo muito cabal, muito claro, que pelo menos, no mínimo, parte dessas virgens nécias são as virgens preguiçosas. Elas não pensaram em pegar o azeite, elas não se prepararam direito. No último momento, o preguiçoso ele é um tipo de último momento. Vai ver uma pessoa preguiçosa, o que ele faz? Ele resolve tudo no último momento. Eu lembrei lá do tio, quando ele estava quase com a panela vazia, não tinha mais nada para comer, não tinha um cigarro dele, aí ele pegava um serviço para fazer. E fazia, entregava, recebia o dinheiro, aí voltava para a preguiça dele. O preguiçoso, você tem a casa suja, que a mulher é preguiçosa, a casa está toda suja, bagunçada, uma coisa horrorosa. Aí toca o telefone, é uma prima distante, um parente distante que está na cidade, vê você, tô vindo aí na sua casa tomar um café, posso vir? Ela não tem como dizer não, aí ela fala, não, vem sim. Aí ela olha pro relógio, é 1h30 da tarde. Aí ela, não, que hora que você vem? Vem agora, 2 horas, termino de almoçar aqui e vou. Aí a preguiçosa corre para arrumar a casa no último momento. Aí ela arranja, né? Ela não arruma, ela arranja. Ela dá uma disfarçada. E não dá tempo, amados, não dá tempo. Não dá tempo. O preguiçoso, ele fica sempre com tempo curto e acaba perdendo. Se o discurso da preguiça fosse tão sem valor na Bíblia, Deus não falaria tanto sobre o preguiçoso. Então eu encerro esse vídeo lendo de novo os provérbios, tá bom? Se você tem visto em você esses sintomas, em nome de Jesus, muda enquanto é tempo. Porque ninguém vai poder dar azeite para você. Ninguém pode se santificar por você. Por mais que alguém tenha a boa intenção de orar pela sua vida e clamar até que seja dia e noite por você, se você não fizer a sua parte, nada vai acontecer. Se você não combater o bom combate e lutar pela sua santificação, ninguém vai poder fazer no seu lugar. Ninguém pode morrer no seu lugar. O único que pode morrer no seu lugar já ressuscitou é Jesus e ele fez a parte dele. Então você tem só que pegar o prêmio, que é a sua salvação, e crer de todo o coração. Amados, eu termino esse texto com 1 Tessalonicenses, eu vou ler de novo os provérbios, vou entrar de novo em 1 Tessalonicenses, tá bom? Capítulo 5, do 14 ao 22, tá bom? Que são as exortações finais e encerro o vídeo. Então vamos reler o provérbio. Eu vou só ler eles aqui, eu não vou citar mais a referência não. A preguiça faz cair em profundo sono e a alma indolente padecerá fome. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e ser sábio. O caminho do preguiçoso é cercado de espinhos, mas a vereda dos retos é bem aplainado. O desejo do preguiçoso o mata, porque as suas mãos recusam trabalhar. E agora eu vou lá no livro de, como eu disse, 1 Tessalonicenses 5, 14 e 22 e encerro o vídeo. Finalmente, muitos vão dizer, né? 14 e 22. Meu óculos, onde é que eu enfiei ele? Eu perdi o óculos aqui. Consigo ler sem? Vamos tentar ler sem, dá? Provérbios
5, 14 e 22, ó. 1 Tessalonicenses 5, 14 e 22. Exortamo-vos também, irmãos, aqui admoesteis os insubmissos. Chama a atenção da pessoa insubmissa. Ainda que ela seja rebelde, não escute o teu conselho. Adverte, admoesta essa pessoa. Consoleis os desanimados, né? Porque às vezes a pessoa não é preguiçosa, ela está desanimada. Então a gente na nossa vida tem que pedir a Deus para nos dar discernimento entre o preguiçoso e o desanimado, o fraco na fé, o caído. E Deus é poderoso. Olha, Deus ele te mostra. Deus ele te mostra. Eu vou dizer para vocês, tem gente que eu já larguei de lado que eu vi que é preguiçoso. Eu já vi isso. Tem irmãos que até hoje eu tô lá juntinho deles, correndo com eles, orando com eles, sabe? Tem irmão, por exemplo, tem um que eu sei que tá em depressão, porque a história da vida dele é pesada, então ele tá fraco na fé e eu tô lá. Vira e mexe, eu tô lá, procurando saber como é que tá. Mas tem caso de gente que eu já entendi que é preguiçosa, então eu fico na minha, porque eu não tenho tempo a perder, eu não tenho como ajudar esta pessoa, porque você vê que a pessoa em si mesma, ela não quer, você vê os frutos dela, nula, zero. Então consolar aquele que está desanimado, sim, mas, entendeu? Não dá o óleo, a gente não tem como dar o óleo para a virgem Nécia. Ampareis os fracos e sejais longâminos para com todos. Quer dizer, apesar de toda essa conversa que eu tive com os irmãos aqui, você vê a palavra de Deus nos ensinando. Exortamo-nos também, irmãos, que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Então, assim, a igreja, ela é sempre boa, mansa e humilde de coração e paciente. Como Deus é conosco, a gente tenta ser com o próximo, ok? Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Orai sem cessar. Olha que diferença, né? Aquele que só pede oração para você o dia inteiro. Ora por mim, ora por mim, ora por mim. E a palavra de Deus falando para você, fulano, ciclano e beltano, orar sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Meus irmãos, eu vou só dar um pequeno testemunho. Quando eu começo a falar aqui no YouTube, um vídeo qualquer que seja, eu começo com um texto, eu começo com uma ideia, eu vou entendendo aquilo ali e a coisa vai tomando forma. Mas eu não sei se vocês já perceberam, mas eu percebo isso sempre só no final dos vídeos. Quando eu estou terminando um vídeo, quando eu estou terminando de gravar, aí vem a minha confirmação. São as últimas palavras, elas batem e casam e justificam as primeiras. E olha aqui o que eu estou querendo dizer. Não apagueis o espírito. Não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. É a palavra que confirma tudo que foi dito aqui. É onde eu sei, meus irmãos, para mim mesmo, que vem de Deus essa palavra. Não vem de uma carne, não vem de uma cabeça humana, mas vem direto do céu para a tua vida. Não apagueis o Espírito. E quem é o óleo na nossa vida? O Espírito Santo. Mateus capítulo 25 fala do quê? Do óleo. O óleo é a presença do Espírito Santo na nossa vida. E aqui, 1 Tessalonicenses termina a mensagem dizendo: não apagueis o Espírito Santo de Deus. Não desprezeis as profecias. Tem muita gente desprezando. Amém? Amados, eu estou muito feliz. Esse vídeo está gigante, mas amém. Eu falei que assim o seria, tá? Mas eu entrego essa palavra, eu espero que ela possa ser útil na sua vida. Escute esse áudio aos pouquinhos. Julgue-se a si mesmo. Julgue-se a si mesmo. Faça um exame da tua vida. Como você tem se comportado?
Ana, não sei orar, não consigo orar. Quantas vezes eu também não podia orar porque eu não conseguia ter inspiração para orar. Mas eu vou te dar um exemplo. Basta ler a Bíblia. Começa a ler a Bíblia. Você talvez no primeiro dia não vai orar, no segundo dia não vai orar, talvez até o quinto dia você não consegue abrir a boca para fazer uma oração que seja, um agradecimento. Mas você precisa se encher. Quando você está cheio, você brilha a luz. Você entra em conexão com Deus. Então, automaticamente, a sua boca é aberta e você ora. E o Espírito Santo te induz e te conduz nas palavras certas. Intercede por você com gemidos inexprimíveis. Se você está tendo fatiga, dificuldade para orar, basta você começar a ler a Bíblia. Leia a Bíblia. Leia, leia, leia. Sem preocupar. Eu vou ler para aprender a orar. Sim, basta. Começa a ler e basta. Não seja preguiçoso para com a palavra de Deus. Não transcure as Escrituras. Não apague o Espírito Santo. Ele ainda está em você. Se você está ouvindo essa mensagem, está queimando no teu coração, ainda que está com pouquinha força, é o Espírito Santo te convencendo. Isso é o que você tem que fazer. Ainda dá tempo. Então, minha querida, meu querido, que esse conselho, que essa demonstração de hoje venha ser útil na sua vida. E assim eu vos abençoo, vos deixo na santa, gloriosa e poderosa Shalom, paz infinita do nosso Senhor Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém.